Um reino tenebroso nas mentes humanas. Como vencer desejos pecaminosos? Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Meus irmãos, para iniciar, eu quero expor uma verdade bíblica a respeito do domínio do pecado nesse mundo. O pecado ele não é apenas uma inclinação para o mal, ele é um senhor. A Escritura não o trata como fraqueza leve, mas como um domínio real sobre a humanidade caída. 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. O homem natural não apenas peca, ele está sob o poder do pecado, cativo em sua mente, deleitando-se naquilo que o afasta de Deus. Porque a inclinação, o foco, o objetivo da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Seus pensamentos não são neutros. São moldados por um coração que ama mais as trevas do que a luz. Irmãos, esse domínio é profundo. O pecado se assenta no trono da mente, governa os pensamentos, sugere, arrasta e escraviza o ser humano para o mal. Assim, o descrente pensa que luta contra esses desejos pecaminosos, mas na verdade é um escravo que nunca consegue se soltar de uma árvore podre, pois não tem a união com Cristo, que é o único que é capaz de destruir o domínio dessa árvore sobre nós, acertando a raiz. E aqui está a linha de separação que corta a humanidade em dois. Os que têm a união com Cristo não estão mais sob o domínio do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Essa declaração não é uma metáfora, não é uma promessa distante, é uma verdade bíblica que Paulo falou para a igreja, para nós, para os irmãos. O governo do pecado não vai ser, mas já foi quebrado por meio da união e por meio da vitória que Cristo conquistou por nós na cruz. Salvos em Cristo pela graça, mediante a fé. A salvação não é uma promessa distante, ela já está em nós por meio de Cristo. Somos salvos. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do bom pastor. Ninguém pode nos separar do grande amor de Deus. Nem o presente, nem o porvir, nem altura ou profundidade, nem anjos e nem demônios, nada. Só que agora, irmão, eu quero que você preste muita atenção nisso. O cristão continua enfrentando o pecado todos os dias. Existe uma guerra, mas não há mais escravidão. E sabe por que a guerra? Porque aquilo que antes era aceito pela natureza caída, agora pela natureza celestial é odiado. Somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. O Espírito Santo odeia o pecado. E é por isso que, como diz a Escritura, a carne milita, a carne luta contra o Espírito. Gálatas 5,17. O descrente vive em paz com o pecado, o crente vive em guerra contra ele. Ó, irmão, se o teu coração consegue abraçar a iniquidade sem guerra, preciso te alertar uma coisa. Isso não é a paz que excede todo entendimento. Isso é a paz do diabo. Isso não é descansar no Senhor, mas sim uma vida espiritual adormecida. E é chegada a hora de colocar vida no teu espírito. E agora que entendemos, precisamos guerrear, vamos buscar compreender uma das estratégias do inimigo e da carne, os desejos pecaminosos. Irmãos, para que vocês acham que os desejos pecaminosos frequentemente atiram dardos infernais contra nós? Acham que ele vem apenas para sugerir ideias, para passear na nossa mente? É muito mais que isso, irmãos. O desejo pecaminoso não quer apenas ser ouvido quando ele sussurra uma tentação. Ele quer governar. O propósito dele não é te fazer visitas, mas dominar o seu coração. Ele marcha como uma criatura horrenda nos campos de batalha da nossa mente. E agora, conectando ao texto base que nós lemos, da mortificação da carne, qual é o propósito da mortificação?
Ora, a mortificação efetua o enfraquecimento nos atos violentos desse desejo mau, de modo que seu poder de persuadir, enganar, distrair, conformar a alma seja diminuído. Isso é chamado de crucificar a carne com as suas paixões e desejos. E esse versículo é uma vantagem colossal para nós no campo de batalha. Pense em um homem pregado numa cruz. A princípio, o homem se esforçará, lutará e clamará com grande intensidade e poder. Mas, depois de certo tempo, à medida que vai perdendo sangue, seus esforços se tornam fracos e seus gritos mais baixos. Da mesma maneira, quando o homem se propõe a cumprir o seu dever de mortificar o pecado, pelo poder da graça que opera nele, tanto no querer como efetuar, ele consegue fragilizar a raiz desse desejo mau. E algo muito interessante é que cada desejo pecaminoso parece que igualmente não tem o mesmo poder. Por exemplo, existem irmãos que sofrem demasiadamente com a luxúria, outros têm guerras com a inveja e outros conflitos com a ira. Esses pensamentos agem nas fraquezas de cada um, mas parecem não atacar com o mesmo poder dependendo da fraqueza individual. E agora, sabendo dessa verdade, vamos para a prática. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que uma estratégia ineficaz é tentar expulsar o desejo pecaminoso pela força. Ao tentar fazer isso, parece que você faz a sua mente focar apenas esse desejo pecaminoso, o que eleva a força dele em múltiplas vezes. E quando você perceber, você já estará dominado por ele. Ao invés disso, busque a estratégia, o método da substituição com verdades bíblicas. Ora, a mente humana não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. E ao trocar esse pensamento impuro por uma verdade bíblica contrária, onde uma mente cheia de verdade certamente não achará espaço para mentira. E a partir do momento que esse desejo pecaminoso sussurrar uma proposta no seu ouvido, imediatamente repita em voz alta uma verdade contrária a esse pensamento. Por exemplo, quando um desejo pecaminoso de impureza, de luxúria vier até você, repita instantaneamente. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E você não vai repetir apenas uma vez. Repita 3, 4, 5 vezes até esse desejo pecaminoso ir embora. Quando o desejo pecaminoso de orgulho vier até você, repita: sejam humildes. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2:3. E esse verso não é uma fraqueza. Ele é um tapa na cara do seu trono de orgulho, do seu ego. Considerem o próximo superior a você mesmo. Aprenda a ser humilde como o Senhor Jesus é. Quando o desejo pecaminoso de ira vier até você, repita: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Quando o desejo pecaminoso de inveja vier até você, repita: deixando de lado, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento e toda inveja. 1 Pedro 2:1. Ora, irmãos, eu peço que vocês guardem esses versículos na mente de vocês, para que vocês tenham essas armas para guerrear nos campos de batalha. Sim, irmãos, vamos lutar como bons soldados de Cristo. E finalmente, quero alertá-los. Não pense que a batalha termina quando um devocional acaba, quando um culto acaba, ou quando um vídeo de sabedoria acaba. É justamente após isso que muitos baixam o escudo e o pecado encontra espaço. Cristo não deseja apenas ser lembrado em momentos espirituais. Ele não é um amante, ele é um noivo. Não somos prostitutas, somos a noiva. Se hoje você foi confrontado, então permaneça vigilante. Se hoje você foi despertado do sono espiritual, permaneça acordado, irmão. Porque muitos ouvem a verdade, sentem o peso dela, mas logo depois voltam a negociar com os mesmos pensamentos pecaminosos que disseram rejeitar. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Irmãos, permaneçam em santidade, permaneçam em Cristo. Vamos nos esforçar
para viver em santidade, pois essa é a vontade de Deus. Pensai assim: santidade ou nada? O que você quer viver?